Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu vim trazer para vocês então o fechamento semanal do nosso robô, tá? Vou discutir um pouquinho com vocês aí sobre as entradas na semana, tá? E vou comentar um pouquinho sobre os resultados do robô, tá? Quem começou a testar essa semana lá, pegou pra terça, quarta, começou a operar, teve gente que começou a operar na quinta, infelizmente só pegou os loss. Faz parte, né? Longo prazo tudo se ajusta. Lógico que também, eu entrei só na quinta, segunda, terça e quarta poderia ser dia de loss, e aí você entrou no dia de gain, né? Aí nesse caso acaba sendo um pouquinho de sorte ou azar, né? A estatística ela precisa de tempo para fazer efeito, tá bom? Bom, gente, então no mês de novembro, no final do mês de novembro aqui, ó, se vocês conseguirem acompanhar aqui comigo, os últimos dias a gente teve gain, né? Então, dia 24 foi gain, 25 foi gain, 26 foi gain, 27 foi gain, 28, né? Foi gain também. E aí finalizamos o mês e aí fomos para dezembro, olha só. Dezembro. Então em dezembro a gente já começou com um gain, mais um gain. E aí, o que o robô ele faz? Quando tem um dia de gain no começo do mês, ele no segundo dia ele já aumenta a mão. Então ele aumentou a mão para 10 contratos, depois ele aumentou para 15, e aí no dia que ele aumentou para 20, a gente acabou tomando stop, tá? Foi um dia bem complicadinho assim, que o mercado começou a subir infinito e não dava, toda vez que a gente colocava o robô colocava uma ordem, ele não voltava para pegar. E aí acabou dando três oportunidades de entrada, o preço acabou não voltando para entrar. E aí quando entrou, o mercado já estava dando um respiro maior e a gente acabou sendo estopado. Faz parte, tudo calculado. E aí eu acabei postando o resultado lá num grupo. E o pessoal, nossa, mas você pega de colher e perde de balde, né? E assim, gente, de certa forma, né? Se você olhar pelo que aparenta aqui nos resultados, é isso, né? Então ganhei 200, ganhei 900, ganhei 1.400. E aí quando eu perdi com 2.000, né? Então fica aquele negócio, pô, cara, mas você perdeu 2.000, um dia, você levou tudo embora. Sim, gente. Mas a característica do nosso robô é de não tomar loss em sequência ou de manter uma sequência de gain. Então, se você for pensar que no mês passado a gente teve 5 dias no final do mês, mais 3 dias, então a gente teve 8 dias de sequência de gain. Só que o nosso recorde não é 8 dias, o nosso recorde é 10 dias. Então poderia acontecer de dar mais um gain no dia 4, mais um gain no dia 5, e aí, cara, a gente já estaria com um mês assim muito bom, encaminhado, né? Infelizmente deu loss, faz parte, a estatística do robô é isso. E no outro dia acabou dando loss de novo, que foi menos 500, tá? E agora, gente, na segunda-feira a gente volta operando com 5 contratos, tá? E depois a gente vai para 10, 15, se acabar perdendo, né? Então, por exemplo, se eu perder na segunda, vou colocar menos 1 aqui. Na terça eu vou operar com 5 contratos. Se eu perder de novo, aí já vai subir para 10. Essa alavancagem, lembrando, o robô faz automático, tá? E você pode retirar ela se você não quiser. Porém, no final das contas, ela acaba dando mais lucro, tá? Por exemplo, aqui, se você tivesse colocado não alavancado, então seria 220. Aqui você faria metade disso, então 940 dividido por 2. E aqui você teria um terço disso daqui, então 1.425 dividido por 3. Então esse seria o resultado. E aí você perderia aqui menos 400 e menos 400. Tá? Essa seria a ideia. E aí se eu pegar e somar, a soma deu 365. Seria um pouquinho melhor, de fato, nesse caso. Mas se eu tivesse tido um gain aqui e perdido aqui, então aqui seria mais 400 e aqui menos 400. E aqui seria mais 2.000 e ali menos 500. Então, quando a gente consegue acertar essa sequência, é isso que acontece. Entendeu? A gente já pularia para 4.000, certo? Então, essa é a nossa ideia, tá, gente? Para quem ainda não entende muito bem, e é isso. Então, tem pessoas que também falam, o seu stop é muito longo. Gente, é lucrativo. Se é lucrativo é o que importa. Não importa se eu tenho um stop de 1.000 pontos e um alvo de 100, se o robô é lucrativo, acabou. Tá? Robô, ele não funciona igual a gente. Eu preciso buscar um payoff muito bom. Tá, mas isso, você tem que ter vários filtros de operação que são subjetivos. E o robô, ele não trabalha com subjetividade. Eu tenho que falar para o robô, quando eu for programar ele.
Ó, se acontecer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Se acontecer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Então aí às vezes o cara olha pro gráfico e fala assim: "Não, hoje o dia tá horrível". Mas como que você sabe? Não, olha isso aqui, ó. O dia tá muito feio. O robô ele não tem essa ele não consegue discernir o que é um dia bom, o que é um dia ruim. Você tem que explicar pra ele o que é um dia bom e o que é um dia ruim. E é muito subjetivo isso, né? Então, Bruninho, payroll, tal, por exemplo, nesse dia aqui, ó, no dia 4 foi payroll, né? Foi payroll. Perdão, foi no dia 5 que foi payroll, né? Isso, foi no dia 5. No payroll a gente teve gain. E aí depois o mercado rasgou pra baixo, a gente tava comprado, né? Deu um sinal de compra, a gente comprou, o mercado rasgou pra baixo, a gente acabou sendo estopado. E faz parte, né? E basicamente é isso, tá, pessoal? Então a semana, mês, basicamente zerado aí, né? Se vocês verem o gráfico, ele explodiu e voltou. Infelizmente acontece mesmo, né? E se vocês olharem um pouquinho o resultado anual, é exatamente essa ideia, né? Vai ter meses que a gente vai fechar bem, vai ter meses que a gente vai fechar ok, vai ter meses que a gente vai fechar no zero, vai ter meses que a gente vai fazer um mês muito bom, vai ter mês que vai ser ruim, vai ter mês que vai ser um pouquinho melhor. Então, nessa sequência, a gente consegue um resultado muito bom, tá? Lembrando que essa planilha aqui, a gente manteve o capital para 4 contratos durante de janeiro até novembro. E aí em dezembro agora a gente resolveu aumentar um contrato, tá? Por conta da gestão que a gente faz. Mas se a pessoa tivesse começado o ano com 2 contratos, então no primeiro mês ela já teria aumentado para 5. Aí aqui ela já teria aumentado mais uns 2 ou 3 contratos para junho. E aí junho teria tomado um loss maior. Julho um gain maior. Agosto ele teria feito mais de 10 mil reais aí. E assim na sequência, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, tá? Vou tentar fazer o fechamento semanal aí. Tô meio doente, por isso que eu não gravei antes, tá? Mas vou tentar gravar o fechamento semanal sempre para vocês aí. Segunda-feira estaremos operando. Caso você tenha interesse no robô, tá? Quer fazer esses resultados aí totalmente automático, tá? Sem preocupação, sem emoção. Só pluga e ele vai embora. Entra em contato com a gente, tá? Tem vagas disponíveis ainda, tá? E basicamente é isso. Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Tamo junto e fui.